Bom, a retomada, né, ela é fruto, né, de várias reivindicações por parte dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul e do Brasil, através de estudos antropológicos, estudos que reconhecem o território indígena. E quando não se tem uma resposta concreta para o povo indígena, para nosso povo, a partir dali surge então a necessidade por parte do nosso povo e do povo indígena de buscar a recuperar o território que um dia foi tomado, né, pelos poceiros e por aqueles que ocupam o nosso território. E aí então que a gente começa a se organizar, a buscar e fazer as retomadas. Retomada, a gente sabe que existe perigos, existe conflito, mas não tem uma outra alternativa a não ser fazer a retomada do nosso território. Olha, a violência no Mato Grosso do Sul, ela é tão pública, né? Tão rotineiro, né? Porque a gente vê isso dia a dia nos meios de comunicação, a gente vive isso. Porque a gente entende que a justiça não tem sido justiça. A justiça tem sido injustiça para os povos indígenas, né? A justiça para condenar um indígena, ele não demora muito tempo para processar, prender e condenar. Mas quando é alguém que fere um indígena, essa pessoa, por ter recurso financeiro, por ter uma vida e ter de melhor financeiramente, ter patrimônio, essa pessoa acaba vivendo solto. Isso, no nosso entendimento, tudo porque a justiça não tem funcionado como deve funcionar. Existe justiça para aqueles para o pobre, né, para o indígena, para o negro, para o quilombola. A justiça funciona rapidamente, no sentido de penalizá-los e não de dar a justiça a esses povos, né? Mas a justiça, por outro lado, ela não funciona. Então a gente vê um diferente tratamento para as coisas. Nós temos no estado lideranças que estão condenadas, né? Lideranças várias. O estado do Mato Grosso do Sul hoje é o estado que mais tem indígenas presos, né? Muitos deles por situações em que estão na questão do conflito pela terra. Diferentemente daqueles que têm tirado a vida, né, de várias lideranças, continuam soltos. Tudo isso com o aval do próprio estado, né? A Mãe Terra, então, ela tem 10 anos, né, é uma comunidade já alicerçada, é uma comunidade que tem suas escolas, tem posto de saúde, apesar que é um posto improvisado, mas temos, né? Nós temos rede de água, temos energia. Ela é um novo, eu entendo que 2005 para cá, que a gente vivia lá na comunidade, na terra indígena, lá na aldeia Babaçu, Argola, Cachoeirinha, Lagoinha e Morrinho, era uma outra vida. A partir do momento que nós pisamos nesse local, a retomada ela te proporciona uma nova visão para as coisas. A retomada ela te proporciona a união. A retomada ela te oferece condições de sobrevivência para que você possa tratar a sua família da forma mais digna possível. Então, a retomada a retomada Mãe Terra é a primeira do território Cachoeirinha, né, que aconteceu no dia 28 de novembro de 2005, né, às 4 da manhã. Então eu acho que a retomada, hoje, apesar, a gente sabe que tem ameaças, a gente constantemente somos ameaçados, mas a gente não se deixa abater por essas coisas. O importante é que a gente consegue ver a felicidade no rosto de cada uma das famílias que estão aqui. Olha, os ataques mais por ameaças, né? Acho que os fazendeiros têm tentado de várias formas intimidar a nossa comunidade, a ponto até de atirar, né, contra um jovem nosso aqui.
E tudo isso no sentido de intimidar o nosso povo. A gente tem sempre orientado o nosso povo, nossa juventude principalmente, a não revidar da mesma forma com que eles têm feito. Porque ainda a gente acredita na justiça. Apesar da justiça não funcionar, a gente acredita na justiça, né? Nem que seja divina, nós acreditamos. Se falhar do homem, a divina não vai falhar. Eu acredito que são várias formas de ataque e chega a ter momentos em que a gente pensa também a dar o troco com a mesma moeda. Mas se a gente parte para essa situação, eu penso que a gente vai perder o foco principal, que é buscar o nosso território sempre dentro da lei. O movimento indígena ele tem se renovado, né, a cada década. O movimento indígena tem várias lideranças importantes, fortes no Brasil inteiro. Eu acredito que o movimento indígena dos últimos 3 anos para trás, 4 anos para trás, ele vem mostrando, vem apontando e vem direcionando, né, a questão de buscar o seu direito no Brasil. Exemplo disso, o movimento indígena foi o primeiro movimento a ocupar, né, o Congresso Nacional, o plenário Ulisses Guimarães, né? Então acho que isso tem mostrado que os povos indígenas estão atentos, estão monitorando os seus direitos e não vão permitir, né, que os direitos garantidos na Constituição de 88 seja violado aí por aqueles que nem conhecem a cultura, a vida ou a origem de um povo, né, como a gente tem visto muitos parlamentares falar, né? Índio é não sei o que é não sei o que. Mas o indígena é natural desse lugar, né? Ele é natural, é original desse país. Se perguntar para eles de onde são, não saberão de onde são. Não saberão a sua origem, né? Não saberão quem são. Nós, os povos indígenas, somos originários dessa pátria, somos originários desse local. Eu acredito que esse impedimento de extermínio, ele já tem dado início, né? O extermínio começou em 1500, né? Quando os portugueses tentavam, o espanhol tentava exterminar os povos indígenas. Nós tivemos em 1960 uma população que era de 5 milhões, né? Em 1500, em 1960 a população indígena no Brasil era de 170 mil pessoas. Hoje, 2016, a população indígena ela ultrapassa de 1 milhão, né? Ultrapassa de 1 milhão de pessoas. Isso, eu acredito que com isso, né, com as pessoas se auto-reafirmando, e eu acredito que os povos indígenas, a nossa juventude, no Brasil inteiro, estamos dispostos a não permitir o extermínio dos povos indígenas. Acho que a sociedade pode contribuir compreendendo melhor o direito, compreendendo melhor quando se fala em movimento indígena, quando se fala em povo indígena. Eu acredito que quando nós temos uma sociedade que não sabe o que é índio, e quando nós temos uma sociedade que falou índio, ele acha que é aquele índio pelado que vive na Amazônia, e ele nunca vai compreender a quantidade de povos indígenas no Brasil. Nós temos 305 povos, né? Mais de 274 línguas diferentes. Quando a sociedade, no geral, compreender a riqueza que nós temos no Brasil, de culturas, de línguas, né? A sociedade, compreendendo isso, ela vai valorizar e apoiar a luta dos povos indígenas. A luta dos povos indígenas, ela não é simplesmente só para os povos indígenas. A luta dos povos indígenas é para defender também as futuras gerações da sociedade em geral. Se nós olhar em qualquer meio de comunicação através do Google, nós vamos ver que
que as terras mais preservadas, elas estão exatamente de posse de povos indígenas. Onde tem mina d'água, né? Onde tem caça, onde tem pesca, né? Essas áreas é onde estão mais preservadas. Então a luta dos povos indígenas é também para defender os seres humanos do Brasil e do mundo, né? Acho que nós temos lutado é para que nós possamos ter o direito igual para todos, né? Viver conforme aquilo que Deus distribuiu para cada um de nós. Então eu acredito que a sociedade tem compreendido já, a sociedade está compreendendo o que é a PEC 215, a sociedade está compreendendo o que é a Portaria 303, né? A sociedade está compreendendo isso, verá que esses decretos de lei, ele não fere apenas o direito dessa menina, ou desse jovem, ou meu, mas fere também o direito de todos aqueles que sempre lutaram para garantir o seu direito.